Meus sogros tentaram se mudar para minha casa, sem aviso prévio, e eu não sou legalmente casada com o filho deles. Eu contei para eles, deixando-os em choque. A primeira vez que vi Michael foi em um seminário na faculdade. Nós dois estávamos lá para ganhar créditos extras, mas nossos caminhos eram bem diferentes. Ele era formado em administração, enquanto eu estava estudando literatura. Fui atraída por ele desde o momento em que ele levantou a mão e fez uma pergunta desafiadora ao professor. Depois da aula, nos encontramos na mesma cafeteria e, a partir daí, parecia que o universo queria que ficássemos juntos. Conversamos sobre tudo, desde nossos hobbies na faculdade até nossas memórias de infância. Eu venho de uma formação bem rígida, ele falou enquanto tomava um gole da sua xícara. Meus pais são profundamente religiosos. Eu lembro de dar de ombros e dizer, meus pais são livres pensadores. Eles sempre me ensinaram a questionar tudo. Michael riu e disse, parece que somos de planetas diferentes, mas, apesar das nossas diferenças, havia uma química inegável entre nós. Começamos a nos ver mais vezes, estudando juntos e explorando a cidade nos fins de semana. Cerca de 2 anos depois de começarmos a namorar, decidimos morar juntos. Foi uma decisão prática, já que nossos apartamentos ficavam longe da universidade, e compartilhar um lugar fazia sentido, além de que éramos inseparáveis. Naquela época, quando Michael deu a notícia aos pais, não foi bem recebida. Foi durante um jantar na casa deles. A senhora Davis, mãe de Michael, foi a primeira a expressar suas preocupações sobre nós morarmos juntos antes do casamento. Michael, você sabe como nos sentimos sobre isso, ela disse. Michael se mexeu desconfortavelmente no seu assento. Mãe, os tempos mudaram. Não é grande coisa, ele respondeu. O senhor Davis entrou na conversa. Aqui em casa, você está vivendo em pecado. Eu podia sentir o peso das palavras deles. Queria aliviar a tensão. Então, disse, respeitamos suas crenças, mas esta é a nossa decisão. Somos adultos. A senhora Davis olhou para mim, com um olhar sério, e falou, isso não é a maneira como te criamos. Michael pegou minha mão e disse, Lizzie e eu nos amamos, queremos começar nossa vida juntos, e espero que você possa apoiar isso. Aquela noite terminou de forma tensa, mas Michael e eu estávamos firmes na nossa decisão. Encontramos um apartamento aconchegante perto do campus e nos mudamos. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses. Nosso vínculo ficou mais forte, mas a tensão com os pais dele sempre esteve lá, como uma música triste tocando em um rádio antigo. Uma noite, enquanto estávamos nos acomodando em nossa nova vida, alguém bateu na porta. Era a senhora Davis, segurando uma torta. Pensei em passar aqui e ver como vocês estão indo, ela disse, olhando ao redor com um olhar crítico. Estamos indo muito bem, senhora Davis, Michael respondeu. Davis, eu respondi, tentando ser cordial. Ela se sentou e colocou a torta na mesa. Isso é tudo temporário, certo? Você vai se casar em breve? Michael limpou a garganta. Ainda não decidimos isso, mãe. Conforme os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, a pressão constante dos pais de Michael começou a pesar sobre nós. Nossos encontros antes despreocupados e noites de cinema começaram a ter uma sombra, a expectativa iminente de casamento. Uma noite, enquanto fazíamos o jantar juntos na nossa pequena cozinha, Michael abordou o assunto. Lizzie, você já pensou em, você sabe, ter um casamento? Eu olhei para cima, surpresa, enquanto cortava os vegetais. Como assim? Você está propondo? Ele sorriu sem jeito, esfregando a nuca. Não exatamente, quero dizer, sim, eu quero me casar com você um dia, mas agora é mais sobre meus pais. Talvez, se tivéssemos uma cerimônia, eles recuariam. Eu suspirei. Então você está dizendo um casamento sem a papelada legal? Ele assentiu. É, só um pensamento. Podemos convidar nossos amigos, fazer disso um dia divertido. Meus pais se casam e nós temos um pouco de paz. Não foi o pedido romântico que eu imaginei, mas eu entendi o raciocínio. Está certo, eu disse lentamente, mas com uma condição. Nós faremos do nosso jeito. Nada de grande casamento na igreja, apenas algo pequeno e íntimo. Michael sorriu, alívio evidente no rosto. As próximas semanas foram um turbilhão de preparativos. Escolhemos um lindo local ao ar livre,
Convidamos nossos amigos próximos e familiares, e planejamos uma cerimônia simples, mas sincera. Quando demos a notícia aos pais dele, a reação deles foi surpreendentemente moderada. Um casamento ao ar livre, a senhora. A senhora, Davis perguntou, levantando uma sobrancelha. Bem, não é convencional, mas se isso significa que vocês dois estão dando o próximo passo, eu suponho que podemos apoiar isso. O senhor, Davis acrescentou, contanto que vocês estejam comprometidos um com o outro, é isso que importa. O dia do casamento estava ensolarado e brilhante. Eu usei um vestido branco simples, e Michael estava elegante no seu terno. Nossos amigos aplaudiram, e até os pais de Michael pareciam genuinamente felizes. Durante a recepção, a senhora Davis me puxou de lado. Lizzie, eu quero me desculpar, ela começou, com a voz suave. Eu sei que fomos duros com você antes, mas vendo vocês juntos hoje, percebi que o que realmente importa é o amor. Eu sorri, tocada pelas palavras dela. Obrigada, senhora Davis, isso significa muito. O dia terminou de forma incrível, com todos dançando e celebrando o nosso amor. Parecia que finalmente tínhamos conquistado os pais de Michael, e eu esperava que fosse um novo começo para nós. Mas, com o passar dos dias, as visitas diárias começaram. Eles apareciam sem avisar, muitas vezes com conselhos não solicitados ou críticas veladas. Era como se o casamento tivesse dado a eles um passe livre para interferir em nossas vidas. Uma noite, enquanto Michael e eu estávamos relaxando após um longo dia, houve uma batida na porta. Quando abri, encontrei a senhora Davis. A senhora Davis apareceu segurando uma caçarola. Pensei em deixar um jantar, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada, respondi, pegando o prato, mas você sabe que não precisa fazer isso. Ela acenou com a mão, como se fosse algo simples. Não é problema, só pensei que, como você está sempre tão ocupada, talvez não tenha tempo para cozinhar. Forcei um sorriso, sentindo o julgamento subjacente. Nós conseguimos, mas obrigada de qualquer maneira. Quando a porta se fechou, suspirei profundamente. Michael passou um braço em volta de mim e sussurrou: vai ficar tudo bem. Então começaram os comentários sutis e as perguntas não tão inocentes. Por que a casa está tão bagunçada? Ou, você já pensou em cozinhar algo mais nutritivo? A senhora Davis perguntaria, sempre com aquele tom de falsa preocupação. Um dia, cheguei em casa do trabalho, exausta, e a encontrei na nossa sala de estar, reorganizando nossas estantes. Senhora Davis, o que você está fazendo? Perguntei, dando uma olhada. Ela olhou para cima, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só pensei em ajudar a arrumar um pouco. Essas prateleiras estão tão desorganizadas. Michael entrou da cozinha, segurando 2 xícaras de chá. Mamãe está só ajudando a Lizzie, ele disse, tentando ser o mediador. Eu respirei fundo, sentindo minha paciência diminuir. Esta é a nossa casa, Michael. Nós não pedimos ajuda. A senhora Davis franziu os lábios, com os olhos lacrimejando. Eu só estou tentando ser útil, afinal, agora somos uma família. Dias como aquele se tornaram mais frequentes. Eles apareciam sem avisar, dando conselhos que nunca pedimos, criticando decisões que tomamos juntos como casal. Estava claro que eles não viam mais limites. Uma noite, após uma visita particularmente difícil dos pais de Michael, nós dois nos sentamos para uma conversa franca. Michael, isso tem que parar? Eu comecei, minha voz tremendo de frustração. Eu não posso viver assim, me sentindo como se estivesse sendo constantemente julgada na minha própria casa. Ele passou os dedos pelos cabelos, olhando igualmente estressado. Eu sei, Lizzie, é que eles são meus pais. Não sei como dizer a eles para recuarem sem ferir os sentimentos deles. Eu respondi, mas e quanto aos nossos sentimentos, nossa paz de espírito? Não podemos continuar sacrificando isso por eles. Uma semana depois, nós os convidamos para jantar, decidindo abordar o assunto de frente. A noite começou bem o suficiente. Conversamos sobre amigos do trabalho e as últimas notícias. Mas, quando o prato principal foi servido, eu respirei fundo e decidi mergulhar. Senhora Davis, Senhor Davis, nós os convidamos porque há algo que precisamos discutir. Eu comecei, tentando manter minha voz firme. A senhora Davis olhou para cima, com o garfo parado no ar. O que há de errado? Eu troquei um olhar com Michael,
que assentiu em encorajamento. É sobre as visitas frequentes e, bem, a contribuição constante em nossas vidas. Eu comecei. A senhora Davis parecia surpresa. Estamos só tentando ajudar. Michael assumiu a palavra. Mãe, pai, nós apreciamos que vocês se importem, mas está se tornando opressor. Precisamos de um espaço para viver nossas vidas, cometer nossos erros e crescer juntos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da senhora Davis. Depois de tudo que fizemos por vocês, é assim que nos retribuem? O senhor Davis acrescentou, com a voz séria. Estamos apenas cuidando de vocês. Parece que a Lizzie aqui não aprecia a família. Eu senti uma pontada de culpa, mas mantive minha posição. Não é sobre apreciação, é sobre respeito. Respeitar nossos limites e nossas escolhas. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável. A senhora Davis enxugou os olhos com um guardanapo, seus ombros tremendo. Nós só queríamos fazer parte de suas vidas, ela disse, emocionada. Eu nunca pensei que chegaria a isso. Michael parecia dividido, sua lealdade dividida, mas ele se manteve firme. Mãe, nós te amamos, mas essa é a nossa vida. Precisamos que você entenda isso. A noite terminou com a senhora Davis em lágrimas. A senhora Davis parecia desapontada, e havia um acordo silencioso de que as coisas precisavam mudar. Quando eles foram embora, eu senti uma mistura de alívio e medo, me perguntando o que o futuro reservava para o nosso relacionamento. Nos dias seguintes ao confronto, a casa parecia estranhamente silenciosa. As visitas constantes haviam parado, mas o silêncio era tanto um alívio quanto uma maldição. Toda vez que a campainha tocava ou havia uma batida na porta, meu coração disparava, esperando que fossem os pais de Michael, mas nunca eram. Uma noite, enquanto Michael e eu estávamos sentados no sofá, ele tocou no assunto. Lizzie, você acha que fomos muito duros? Quero dizer, eles são meus pais, talvez tenhamos exagerado. Eu peguei a mão dele, sentindo seu calor. Michael, não se trata de ser duro, é sobre estabelecer limites. Fizemos o que tínhamos que fazer. Ele suspirou profundamente. Eu sei que é difícil. Eu nunca imaginei estar nessa situação com eles. À medida que os dias se transformavam em semanas, começamos a sentir o peso da nossa decisão. Não havia mais visitas surpresa, mas também não havia ligações ou mensagens. Era como se tivéssemos cortado laços completamente. Durante esse tempo, muitas vezes encontrei consolo em navegar por listagens de imóveis online. Um dia, enquanto estava olhando uma casa linda em uma cidade vizinha, algo chamou minha atenção. Tinha um grande jardim, uma espaçosa área de estar e, o mais importante, estava longe da nossa vida atual. Michael, venha olhar isso, eu o chamei, e ele se juntou a mim, olhando para a tela. Uau, é lindo, mas por que você está olhando para casas? Eu hesitei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu estava pensando, talvez seja a hora de um novo começo, em algum lugar novo, onde possamos criar nossas próprias memórias, longe de todo esse drama. Ele parecia surpreso. Você quer dizer, se mudar, deixar tudo para trás? Eu balancei a cabeça. É drástico, eu sei, mas talvez seja o que precisamos. Nós discutimos isso longamente, pesando os prós e contras. A ideia de começar uma nova fase era muito atraente. Mas também era assustador. Mas quanto mais conversávamos, mais parecia certo. Algumas semanas depois, visitamos a casa, que era ainda mais bonita pessoalmente, e o bairro parecia perfeito. Depois de muito pensar, decidi usar o dinheiro que herdei da minha avó para comprá-la. No dia em que assinamos os papéis, senti uma mistura de emoções, excitação pelo novo começo, mas também tristeza pelo que estávamos deixando para trás. A mudança aconteceu sem problemas e logo estávamos nos acomodando em nossa nova casa. Parecia um sonho. A paz e o sossego eram exatamente o que precisávamos. Uma noite, enquanto desfrutávamos de um jantar tranquilo na nossa nova sala de jantar, Michael disse, Lizzie, acho que essa foi a melhor decisão que já tomamos. Eu sorri, me sentindo contente. Eu também acho. Os primeiros meses na nossa nova casa foram como um sonho. As manhãs eram tranquilas, cheias do chorear dos pássaros, e as noites traziam uma energia calma e tranquila. Michael e eu caímos em uma rotina confortável, aproveitando a privacidade e a paz que nosso novo ambiente nos proporcionava. O passado parecia uma memória distante, e a tensão que antes cercava nossas vidas tinha desaparecido.
Até um dia fatídico, eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando a campainha tocou. Michael foi atender. Eu ouvi murmúrios e depois uma voz familiar. Meu coração afundou. Era a senhora Davis. Caminhei até a entrada, e meu rosto mostrou meu choque. Lá estavam eles, senhora e senhor Davis. Senhora Davis, com malas a tiracolo, estava parada na nossa porta. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Michael perguntou, sua voz cheia de surpresa. A senhora Davis sorriu um pouco doce. Sentimos sua falta, querida, e pensamos em fazer uma visita. Tentei manter a calma. É inesperado. O senhor Davis entrou na conversa. Só queríamos ver onde nosso filho está morando agora. Isso parecia tão errado. Michael parecia dividido, mas respondeu: claro que não, mas um aviso teria sido legal. A senhora Davis olhou ao redor, examinando nossa casa. Oh, que lugar adorável vocês têm aqui, muito mais bonito do que o antigo. Eu me irritei, mas não disse nada. A visita se transformou em uma estadia. Uma noite virou 2, depois 3. Eles começaram a se acomodar, fazendo tudo igualzinho como na nossa casa antiga. Uma noite, depois do jantar, eu puxei Michael de lado. Michael, não podemos seguir esse caminho novamente. Nós nos mudamos para escapar disso. Ele suspirou. Eu sei, Lizzie, mas eles são meus pais. Eu não posso simplesmente jogá-los fora. Então, o que os deixou assumir nossas vidas novamente? A senhora Davis, que parecia ter ouvido nossa conversa, caminhou até nós, com os olhos se enchendo de lágrimas. É assim que você se sente, Michael, que somos um fardo. Michael olhou desamparado para mim, depois de volta para sua mãe. Mãe, não é assim. Nós só queríamos que você tivesse nos dito que estava vindo. Ela fungou. Nós só queríamos estar perto do nosso filho, mas parece que não somos bem-vindos aqui também. Eu já tinha um pressentimento quando ouvi os pais de Michael mencionarem que haviam tomado uma decisão sobre a situação deles. Nós dois tínhamos discutido isso recentemente, tentando encontrar uma maneira delicada de abordar o problema. Agora parecia que o assunto ia ser colocado de vez. Lizzie, Michael, o senhor Davis começou. O senhor Davis começou. Temos algumas notícias. Michael se mexeu no banco, já sentindo o que estava por vir. Vamos lá, ele disse, tentando soar alegre. A senhora Davis falou: vendemos nossa casa. Percebemos que não há necessidade disso quando temos uma casa de família tão adorável aqui com vocês dois. Meus olhos se arregalaram de choque. Você fez o quê? Queríamos estar mais perto de vocês dois, o senhor Davis explicou, olhando sério. A senhora Davis parecia magoada. Nós somos uma família. Por que você não nos quer aqui? Respirei fundo e disse o que queria há muito tempo. Esta casa é minha. Não é propriedade conjunta de Michael e eu. Está apenas em meu nome. Peguei um arquivo do escritório e mostrei os documentos de propriedade. A senhora Davis olhou para os papéis e depois de volta para mim, claramente atordoada. Mas você é casada. O que é seu é de Michael e vice-versa. Eu sorri, triunfante. É aí que você está enganada. Fizemos uma cerimônia de casamento. Sim, mas Michael e eu nunca nos casamos legalmente. Nunca assinamos nenhum documento oficial. Então, tecnicamente, você não é meu sogro, acrescentei. O peso das minhas palavras parecia pairar no ar. O rosto da senhora Davis ficou mais pálido, e seus olhos se arregalaram em descrença. O senhor Davis olhou de mim para Michael, buscando alguma forma de negação. Michael pegou minha mão, sinalizando seu apoio. É verdade, mãe e pai, pensamos que vocês seriam mais receptivos se tivéssemos uma cerimônia, mas nunca sentimos a necessidade de envolver o Estado no nosso relacionamento. A senhora Davis começou a soluçar. Então você nos enganou e agora está nos jogando para fora? A sala estava pesada de tensão depois que as bombas foram lançadas. Os pais de Michael ficaram claramente surpresos, mas não demorou muito para que o choque se transformasse em raiva. Então você enganou todo mundo com um casamento falso e acha que isso faz tudo ficar bem? A voz da senhora Davis tinha um toque de veneno. Michael suspirou. Não era sobre enganar ninguém. Era sobre a maneira como queríamos viver nossas vidas. A cerimônia foi para nós e para aqueles que queriam celebrar nosso amor. O rosto da senhora Davis ficou mais vermelho. Você ousa desafiar a santidade do casamento? Viver juntos em pecado e depois zombar de nós com um casamento falso?
Eu já tive o suficiente, o Senhor, Davis declarou, levantando-se de repente. Você, jovem, não é nada além de uma pecadora e uma bruxa tentando afastar meu filho de sua família e seus valores. Fiquei surpresa com a ferocidade de sua reação, mas não deixaria que me intimidassem. Eu não tirei Michael de ninguém. Ele fez suas próprias escolhas e é hora de vocês respeitarem isso. Os olhos da senhora Davis estavam cheios de lágrimas, mas sua voz ainda era severa. Michael, venha para casa conosco. Deixe essa mulher. Ela só fez você cair na sua teia de engano. Michael, sempre calmo na tempestade, respondeu, mãe, pai, eu amo vocês dois, mas meu lugar é aqui, com ela. Ela tem sido nada além de gentil e compreensiva, mesmo quando vocês não têm sido, não podem simplesmente exigir que eu a deixe. Você está escolhendo ela em vez de nós? A voz do Senhor, Davis. A senhora Davis estava uma mistura de raiva e descrença. Estou escolhendo viver minha vida nos meus termos, Michael afirmou. A sala ficou em silêncio por o que pareceu uma eternidade. O ar estava pesado, cada respiração era difícil. O rosto da senhora Davis era uma máscara de mágoa e traição. Muito bem, ela disse, sua voz fria. Mas lembre-se disso, você está virando as costas para sua família e para sua fé, tudo por ela. Eu neo esta virando as costas para ninguém, Michael respondu. Eu só queria que você visse os alhas de SRA. Davis estavam duros, e sua voz ficou amarga. Vamos embora, ela disse ao marido. Sem nos olhar mais uma vez. E com isso, eles se foram, deixando para trás rastro de magoa, confuso e incerteza. Eu olhei para Michael, e seu rosto refletia exatamente os mesmos sentimentos que os meus. Nós dois sabíamos que as coisas haviam mudado de maneira irreversível e que não havia volta. Alguns dias depois do confronto, enquanto eu voltava do trabalho, minha vizinha, a SRA, Carlson, me chamou. Ela era uma senhora mais velha, conhecida pelas suas caminhadas diárias e pela incrível habilidade de saber de tudo que acontecia na vizinhança. Você ouviu sobre a família Davis? Ela perguntou, com olhar curioso. Eu parei e dei uma olhada. O que você quer dizer? Ela se inclinou mais perto, baixando a voz. Eles nunca colocaram a casa deles no mercado. Eu ouvi de Susan, que ouvia de Janice, que trabalha no escritório imobiliário de cidade. Neo ha registro de propriedade. Eu sentiam no se formar no meu estômago. Eles estavam mentindo para nos o tempo todo. Quando cheguei casa, compartilhei informação com Michael, e ele parecia chocado. Eu não posso acreditar que eles mentiram para nós, o que eles estavam tentando alcançar? E ele diz. Nós dois sabíamos a resposta, eles queriam manipular a situação a seu favor. A percepção disso foi difícil de aceitar. Todo esse tempo, enquanto tentávamos entender e acomodá-los, eles estavam jogando jogo. Michael suspirou profundamente, esfregando as temporas. Isso muda as coisas. Uma coisa é ter desentendimentos, mas em ano total, isso é outra coisa completamente diferente. Não podemos continuar deixando eles nos puxaram para esses jogos de manipulação. Precisamos de limites fortes, eu disse, firme. Michael assentiu, você está certa, não podemos continuar assim, não é saudável para nós e para o nosso relacionamento. No dia seguinte, ele foi a casa dos pais, e ele precisava confrontá-los, buscar algumas respostas. Quando ele voltou, seu rosto mostrava uma mistura de raiva e tristeza. Eles admitiram, e ele comigo, como a voz passada, eles acharam que, se mudassem para morar conosco, seríamos uma família de verdade novamente. Eles se sentiram ameaçados pela nossa independência. Nós nos sentamos e discutimos os próximos passos. Estava claro que, para a nossa própria sanidade e para a saúde do nosso relacionamento, precisávamos de distância deles. Precisamos de uma pausa. Michael declara, tempo longe de todo esse drama e manipulação. Eu concordiei, era a melhor decisão para nós. Naquela noite, enviamos uma mensagem para os pais de Michael, informando-os de nossa decisão.
A resposta foi que de raiva e acusicos, mas mantivemos nossa posição, precisávamos disso para nos para o nosso futuro. As próximas semanas foram tranquilas, nos focamos no outro, reconstruindo a confiança e a proximidade que haviam sido tensa nos últimos meses. Uma noite, enquanto estávamos sentados nossa varanda, olhando para as estrelas, Michael se virou para mim. Obrigado, ele sussurrou, por estar ao meu lado, por lutar por nós. Sorry, apertando a sua mão, sempre. A jornada tinha sido longa e cheia de desafios, mas foi lembrete importante sobre a importância dos limites, honestidade e respeito mútuo qualquer relacionamento. Conforme noite avançava, alhavemos para o futuro, esperando por paz e compreensão.